Uma única carona mudou para sempre a vida de duas pessoas. Mas o que começou como um gesto de bondade quase destruiu tudo o que eles mais amavam. Carla Mendes reduziu a velocidade quando os faróis iluminaram uma figura solitária caminhando pela estrada de terra batida. Era quase 10 da noite, e aquela não era hora para ninguém estar andando a pé no meio do nada, especialmente com a chuva fina que começava a cair. Deve ser algum trabalhador que ficou preso no sítio, pensou ela, observando o homem de uniforme de trabalho e mochila no ombro. Estacionou o Corsa branco a alguns metros à frente e desceu do carro. A noite estava fechando e o vento frio anunciava a tempestade. Oi, está tudo bem? Precisa de alguma coisa? O homem se aproximou devagar e Carla conseguiu distinguir um rosto cansado, mas gentil. Ele era alto, tinha os cabelos escuros ligeiramente desalinhados pela garoa e as mãos sujas de terra. Parecia ter passado o dia trabalhando pesado sob o sol. Minha moto quebrou ali atrás, explicou ele apontando na direção de onde viera. Estava indo para a cidade a pé, não quero incomodar ninguém. Incomodar nada. Entre aí que a chuva vai piorar. Carla abriu a porta traseira, revelando caixas de papelão organizadas com cuidado, exalando um aroma doce de canela e baunilha. Desculpa a bagunça. Estou voltando do sítio Esperança. Fui buscar ingredientes para os bolos que faço. O homem hesitou por um momento, como se não estivesse acostumado à gentileza de estranhos. Carla percebeu a hesitação e sorriu mais abertamente. Vamos, não vou te sequestrar não, brincou ela. Sou Carla Mendes, a confeiteira da feira. Ah, é você então, respondeu ele, finalmente aceitando a carona. Ricardo, trabalho no sítio há algum tempo. Ricardo, repetiu ela, retornando ao volante. Prazer, o Marcos sempre fala bem dos funcionários de lá. O carro era simples, bem cuidado, com um perfumador de lavanda e música sertaneja tocando baixinho no rádio. Ricardo se acomodou no banco do passageiro, observando o interior do veículo com curiosidade. Tudo ali respirava simplicidade e cuidado. Era completamente diferente do mundo ao qual estava acostumado. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa comunidade especial. Se inscreva no canal para não perder histórias emocionantes como essa. É gratuito e você ajuda a fortalecer essa família de pessoas que adoram histórias que tocam o coração. Nos conte também de onde você nos ouve. Nós adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Eu sempre vou ao sítio Esperança buscar ingredientes, disse Carla, retomando o caminho em direção à cidade. O Marcos me ajuda a escolher as melhores frutas. Hoje trouxe manga, maracujá e ovos caipiras para fazer bolo de cenoura com cobertura. Carla falava com naturalidade, os olhos atentos à estrada molhada pelos pingos de chuva que começavam a se intensificar. Você deve conhecer ele, né? É o capataz mais querido da região. Ricardo sorriu involuntariamente. Conhecia Marcos desde criança. Ele havia sido funcionário do pai e agora era seu braço direito. Conheço, sim. É uma boa pessoa. Demais. E me conta, você gosta do trabalho no sítio? Eu sempre achei que deve ser gratificante cuidar da terra, ver as coisas crescendo. A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Ninguém nunca havia perguntado se ele gostava do que fazia. Sempre presumiam que sim, ou simplesmente não importava a opinião dele sobre os negócios da família. Mas agora, sendo tratado como um funcionário comum, ele se permitiu uma resposta honesta. Gosto mais da parte prática do que da administrativa, disse, observando as mãos ainda sujas de terra. Hoje mesmo passei a tarde consertando o sistema de irrigação. É bom trabalhar com as mãos, sabe? Sentir que você está construindo algo real. Entendo perfeitamente, exclamou Carla, animada. Eu também prefiro estar na cozinha fazendo bolo do que cuidando de papelada. Burocracia me deixa louca. Carla riu
E Ricardo sentiu algo se afrouxar no peito. Quando foi a última vez que alguém havia sido tão natural em sua presença? Sem segundas intenções, sem tentar impressionar ou conseguir algo em troca. Eles seguiram conversando sobre receitas da avó de Carla, sobre a dificuldade de manter tradições antigas em tempos modernos, sobre o prazer de criar algo com as próprias mãos. Ricardo ouvia mais do que falava, fascinado pela paixão com que ela descrevia seu trabalho. Às vezes é difícil, confessou Carla quando se aproximavam da cidade. As pessoas acham que bolo caseiro é coisa de vó, que não tem futuro. Mas eu acredito que tem, sabe? Tem história, tem amor, tem raiz. Tem o que as pessoas realmente procuram quando estão cansadas de tanta coisa artificial. Ricardo assentiu, compreendendo mais do que ela imaginava sobre os desafios de se manter autêntico num mundo que valoriza mais aparência que substância. Você está certa. Nem tudo que é antigo é ultrapassado. Às vezes é exatamente o contrário. Carla estacionou na praça central, próximo à igreja matriz, iluminada pelas luzes amareladas dos postes antigos. Onde posso te deixar? Aqui mesmo está perfeito. Muito obrigado pela carona, Carla. Ricardo desceu do carro e se inclinou para agradecer pela janela aberta. De nada! Foi um prazer ter companhia na estrada. Ela pegou um potinho pequeno de uma das caixas no banco traseiro. Leva isso. É bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Minha avó sempre dizia que faz bem para o coração cansado. Ricardo aceitou o presente, sentindo o vidro ainda morno em suas mãos. Obrigado, de verdade. Apareça na feira no sábado, barraca da Carla dos Bolos. Vai ter bolo de cenoura fresquinho e outras delícias. Ela acenou e partiu, deixando Ricardo sozinho na praça. Caminhando para casa, ele se pegou sorrindo pela primeira vez em semanas. Em suas mãos, o potinho de bolo parecia carregar mais do que apenas açúcar e farinha. Carregava uma gentileza genuína que ele não recebia há anos. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia sido gentil com ele sem saber quem ele era, sem esperar nada em troca. Mas uma pergunta o incomodava, enquanto subia as escadas do apartamento. Seria possível manter aquela simplicidade quando Carla descobrisse quem ele realmente era? Mas Ricardo ainda não sabia que aquela carona simples estava prestes a mudar não apenas sua vida, mas também colocar em risco tudo o que Carla havia construído com tanto esforço. Ricardo acordou no sábado com o gosto do bolo de cenoura ainda na memória. Havia experimentado a sobremesa na noite anterior e o sabor o surpreendeu. Não era apenas doce. Havia camadas de sabor que remetiam à infância, à casa da avó, a memórias que ele pensava ter perdido entre reuniões e relatórios financeiros. Sentado na cozinha minimalista do apartamento, observou o potinho vazio sobre a bancada de mármore. Tudo ali era impecável, caro, frio. Quando foi a última vez que havia sentido o mesmo aconchego que experimentara no carro simples de Carla? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Marcos, seu capataz. Bom dia, patrão. Os investidores chegaram mais cedo para a reunião. Estão te esperando no escritório. Ricardo suspirou. Mesmo no sábado, os negócios não paravam. Diga que chego em 1 hora. Depois de desligar, uma decisão impulsiva tomou conta dele. Em vez de ir direto para o sítio, decidiu passar pela cidade. Era sábado de manhã, dia de feira livre. Talvez Carla estivesse lá. Chegou à praça central e encontrou as barracas já montadas. Havia uma energia diferente no ar. Pessoas conversando, rindo, negociando com familiaridade. Era um mundo completamente diferente do ambiente corporativo em que vivia. Encontrou a barraca de Carla no canto da praça. Ela arrumava potes de bolos em uma mesa com toalha xadrez. Usava avental florido e os cabelos presos em um coque desalinhado. Quando o viu, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Ricardo, que surpresa boa! A moto já foi consertada? Ainda não, mas está tudo bem, respondeu ele, sentindo-se mais relaxado que em qualquer reunião de negócios.
Vim ver se aquele bolo não era só sorte de principiante. Carla riu, balançando a cabeça. Duvidando da qualidade? Então vai ter que provar de tudo. Começou abrindo potes, oferecendo pequenas amostras. Bolo de fubá cremoso, cocada queimadinha, sua especialidade bolo de chocolate com brigadeiro. Ricardo provou cada um, fazendo expressões de aprovação genuína. Tudo estava delicioso, mas havia algo mais ali. Cada bolo carregava o cuidado e carinho de quem realmente amava o que fazia. Está tudo incrível. Como aprendeu a fazer assim? Com minha avó Teresa, respondeu Carla, os olhos brilhando de orgulho. Morava numa fazenda pequena e fazia bolos para vender na cidade. Ela me ensinou todos os segredos. Carla mostrou uma foto antiga guardada na carteira. Uma senhora sorridente ao lado de uma menina que era claramente ela. Dizia que cada bolo tem que ser feito com carinho, senão não presta, que as pessoas sentem a diferença quando você coloca amor no que faz. Ricardo observou a foto, tocado pela simplicidade daquele momento. Ela parecia especial. Era. Me ensinou que não importa o que você faz na vida, se faz com amor e dedicação, vai dar certo. Carla guardou a foto com cuidado. E você? Tem lembranças especiais da infância? A pergunta tocou Ricardo inesperadamente. Suas lembranças de infância eram rígidas, governantas exigentes, expectativas constantes sobre seu comportamento e futuro. Mas havia uma lembrança diferente. Minha avó também fazia bolos. Eu ficava sentado na cozinha, observando ela trabalhar. O cheiro era parecido com o da sua barraca. E ela te ensinou alguma receita? Ricardo balançou a cabeça melancólico. Não. Meu avô dizia que homem da família não precisava saber dessas coisas. Que tínhamos responsabilidades mais importantes. Carla o observou com uma expressão compreensiva que o desarmou completamente. Nunca é tarde para aprender, sabe? Se quiser, posso te ensinar a fazer bolo de cenoura. É mais fácil do que parece. Você faria isso? Claro. Conhecimento bom é para dividir. Que tal domingo à tarde? Ricardo hesitou. Domingo era o almoço familiar obrigatório. Uma reunião tensa, onde discutiam negócios disfarçados de conversa familiar. Mas olhando para Carla, para seu sorriso genuíno, tomou uma decisão que o surpreendeu. Domingo à tarde seria perfeito. Carla anotou o endereço em um papel amassado. Moro numa casa simples, nada chique. Espero que não se importe. Pelo contrário, respondeu Ricardo honestamente. Estou ansioso. Comprou bolos suficientes para uma semana apenas para prolongar a conversa. Quando se despediu, Ricardo se sentiu como se tivesse ganhado algo precioso. A promessa de uma tarde sem protocolos, sem máscaras sociais, apenas aprendendo com alguém que amava genuinamente o que fazia. Caminhando de volta para o carro, se perguntou quando foi a última vez que havia se sentido genuinamente empolgado com um compromisso social. E por que essa sensação simples o assustava tanto quanto o alegrava? No caminho para o sítio, Ricardo pensou na diferença entre os dois mundos. Na feira, as pessoas o tratavam pelo que aparentava ser. No mundo dos negócios, o tratavam pelo que possuía. Pela primeira vez em anos, ele preferia claramente o primeiro. Chegando ao sítio, encontrou os investidores esperando na sala de reuniões. Homens de terno impecável, conversas sobre números e lucros. Um ambiente que antes lhe parecia natural e agora soava frio e artificial. Ricardo, precisamos discutir a expansão para o vale, disse um deles assim que entrou. Enquanto a reunião se desenrolava, Ricardo se pegou pensando na simplicidade da conversa com Carla. Não havia segundas intenções, jogos de poder ou máscaras sociais. Apenas duas pessoas conectando-se através de experiências genuínas. Mas uma preocupação começou a crescer em sua mente. O que aconteceria quando Carla descobrisse quem ele realmente era? Conseguiria manter aquela autenticidade quando a verdade viesse à tona? Porém, o que Ricardo não sabia era que seus encontros na feira
já haviam chamado a atenção de pessoas que não viam com bons olhos aquela proximidade. No domingo à tarde, Ricardo estacionou em frente a uma casa pequena, pintada de amarelo claro. O portão entreaberto revelava um jardim simples, com rosas, manjericão e uma pequena horta com temperos frescos. Era o oposto completo de sua mansão familiar, mas havia algo ali que o fazia se sentir imediatamente em casa. Carla apareceu na porta, sorrindo. Usava o mesmo avental florido da feira, mas desta vez os cabelos estavam soltos, emoldurando seu rosto de forma natural. Ricardo chegou na hora certa. Ele ofereceu uma garrafa de vinho que havia trazido. Desculpa se estou atrapalhando seu domingo. Que isso? Adoro ensinar, respondeu Carla, aceitando o vinho. Obrigada, mas aqui a bebida oficial é suco de maracujá fresquinho. Carla riu, conduzindo-o para dentro. A casa era pequena, mas aconchegante. Móveis simples, fotografias nas paredes, plantas em todos os cantos. Tudo respirava vida e personalidade. Vem, quero te mostrar meu reino. A cozinha chamou imediatamente a atenção de Ricardo. Panelas de barro penduradas, potes de vidro com temperos organizados, um fogão a lenha ao lado do convencional. Era funcional, mas tinha alma. Minha avó dizia que a cozinha é o coração da casa, explicou Carla, separando os ingredientes sobre a bancada de madeira. Senta aí e vamos começar. Ricardo se acomodou numa banqueta, observando Carla organizar cenouras frescas, ovos, farinha, açúcar e canela. Havia um ritual em cada gesto, uma dança familiar entre ela e aquele espaço. Primeira lição: bolo não tem pressa. Se acelerar, dá errado. Carla começou descascando as cenouras com movimentos precisos. A cenoura precisa ser ralada na hora, bem fininha. Cenoura velha deixa o bolo sem vida. Como assim sem vida? Olha só. Ela mostrou uma cenoura cortada. Vê como está suculenta? Isso vai dar umidade e sabor. E enquanto isso conversamos. Bolo feito em silêncio não tem alma. Se essa história está tocando seu coração até aqui, clique em Valeu Demais para apoiar nosso canal. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que mais pessoas recebam histórias como essa que fazem a gente refletir sobre o que realmente importa na vida. Ricardo sorriu, pegando um ralador. Posso ajudar? Claro, mas devagar, com carinho. Cada movimento conta. Enquanto ralavam as cenouras juntos, Carla perguntou: E você? O que faz quando não está trabalhando no sítio? A pergunta o pegou desprevenido novamente. Em sua vida real, trabalho e vida pessoal se misturavam constantemente. Reuniões, jantares de negócios, eventos sociais, tudo girava em torno dos negócios da família. Sinceramente, não tenho muito tempo livre. O trabalho ocupa quase tudo. Mas deve ter alguma coisa que gosta de fazer só pelo prazer, né? Ricardo pensou por um momento. Gosto de caminhar pela plantação de manhã cedo, antes do movimento. É o momento mais silencioso do dia. Posso pensar, observar como as plantas estão crescendo. Aí sim! Viu como tem coisas que gosta? Só precisa dar mais valor para esses momentos. Carla testou a consistência das cenouras raladas. Perfeita! Agora vem a parte delicada. Começou adicionando os ovos à mistura, mexendo sempre no mesmo sentido. Ovos demais fica pesado, de menos não cresce direito. Tem que encontrar o equilíbrio perfeito. Ofereceu a colher para Ricardo experimentar. O que acha? Ele provou a massa crua e fez uma expressão pensativa. Está bom, mas sinto que falta alguma coisa. Exato, falta a personalidade do bolo. Carla pegou um pequeno vidro com especiarias. Canela, noz moscada, baunilha. Cada confeiteira tem seu segredo especial. Qual você escolhe? Canela. Sempre gostei do cheiro que lembra a infância. Carla adicionou canela em pó e o aroma mudou completamente. Ficou acolhedor, familiar. Agora sim, está com sua marca pessoal.
Enquanto esperavam o bolo assar, ela preparou café numa cafeteira italiana antiga. Minha mãe diz que deveria modernizar a cozinha toda, comprar equipamentos novos, mas gosto das coisas da vovó. Tem história, tem memória. Entendo perfeitamente. Às vezes o antigo tem mais valor que o novo, tem mais substância. Carla pareceu surpresa com a resposta. Pensei que sua geração fosse mais ligada em tecnologia e modernidade. Ricardo riu. Talvez seja o peso das responsabilidades que me faz valorizar coisas mais sólidas. Carla o observou com curiosidade, mas não insistiu na pergunta. O timer do forno tocou e ela testou o bolo com um palito. Pronto. Quer ver sua primeira obra de arte? Ricardo olhou para o bolo dourado, perfeito, exalando um aroma que o transportou diretamente para a cozinha da avó. Ficou incrível. Não acredito que consegui fazer isso. Conseguiu porque colocou carinho. Agora vem a melhor parte. Carla serviu fatias ainda mornas em pratos simples. Comer na varanda vendo o pôr do sol é tradição sagrada aqui em casa. Sentaram em cadeiras de balanço, com a tarde dourada se espalhando sobre a cidade pequena. Ricardo se sentiu mais em paz que em anos. Não havia agenda apertada, pessoas para impressionar, decisões urgentes. Apenas ele, Carla e a simplicidade de um momento perfeito. Obrigado, disse ele olhando para ela, por me ensinar, por me receber em sua casa. Fazia muito tempo que eu não me sentia tão eu mesmo. Carla sorriu, e Ricardo percebeu que estava em território perigoso, não apenas pela sensação de normalidade que ela proporcionava, mas porque estava começando a se apaixonar por Marina. E ainda não sabia como ela reagiria quando descobrisse quem ele realmente era. Contudo, enquanto eles compartilhavam aquele momento de paz, outras pessoas na cidade já haviam notado os encontros frequentes de Ricardo na feira. 3 semanas se passaram desde a tarde na cozinha de Carla, e Ricardo havia estabelecido uma nova rotina que se tornou o melhor momento da sua semana. Todo sábado pela manhã, vestia roupas simples e caminhava até a feira com a desculpa de comprar bolos para a semana. Na verdade, o que mais queria era ver o sorriso de Carla quando o avistava chegando. Meu cliente mais fiel, brincava ela sempre que o via se aproximando da barraca. Vai acabar virando bolo de tanto açúcar que consome. Naquela manhã de março, Ricardo chegou mais cedo que o usual. Carla ainda estava organizando os potes coloridos, e ele se ofereceu para ajudar, algo que já havia se tornado natural entre eles. Deixa eu dar uma mão com isso, disse, pegando uma caixa pesada das mãos dela. Obrigada. Hoje acordei meio atrasada. Fiquei até tarde da noite fazendo uma encomenda especial. Carla indicou uma prateleira com docinhos elaborados, cuidadosamente organizados. Pequenos bem casados para um casamento na fazenda dos Silva, embrulhados em papel dourado, com laços perfeitos. Ricardo observou o trabalho delicado. A apresentação era impecável, rival de qualquer confeitaria sofisticada da capital. Ficou lindo demais. Você tem muito talento, Carla. Obrigada, ela corou levemente. Às vezes sonho em ter uma loja própria, sabe? Um lugar onde possa fazer encomendas maiores, ter uma cozinha mais equipada. Mas por enquanto a feira está de bom tamanho. Por que só por enquanto? Você não pode expandir? Carla suspirou, arrumando os últimos potes na mesa. É complicado. Licenças, alvará, capital inicial. É muita burocracia. E tem a concorrência também. As confeitarias grandes da cidade não gostam muito quando doceira de feira ganha clientes importantes. Ricardo franziu a testa, prestando atenção na mudança de tom na voz dela. Como assim não gostam? Ah, você sabe como é. Carla deu de ombros, mas ele percebeu que o assunto a incomodava. Falam que bolo caseiro não tem padrão profissional, que não é adequado para eventos importantes. Algumas até já tentaram me convencer a parar de fazer encomendas para casamentos e festas grandes.
Antes que Ricardo pudesse responder, uma mulher elegante se aproximou da barraca. Ele a reconheceu imediatamente. Era Sônia Pereira, dona da maior confeitaria da cidade e uma das clientes ocasionais dos negócios da família. Carla, querida! Sônia beijou o rosto da doceira com exagero teatral. Como você está? Bem, dona Sônia. O que deseja hoje? Na verdade, vim cancelar a encomenda dos bolos para o chá beneficente de quinta-feira. Sônia falou com um tom falsamente apologético que Ricardo conhecia bem do mundo dos negócios. Mudamos de ideia e decidimos encomendar numa confeitaria mais estabelecida. Ricardo viu o rosto de Carla se fechar ligeiramente, mas ela manteve a educação. Tudo bem, posso devolver o sinal amanhã mesmo. Não precisa correr, querida. Sônia se inclinou como se fosse contar um segredo, mas falou alto o suficiente para que outras pessoas próximas ouvissem. E olha, um conselhinho de amiga. Cuidado com as companhias que você anda fazendo. Às vezes, certas associações podem prejudicar os negócios, se é que me entende. A mulher olhou diretamente para Ricardo enquanto falava, deixando claro que a mensagem era sobre ele. Ricardo sentiu o sangue gelar. Aquela situação estava se tornando exatamente o que ele mais temia. Que tipo de associações? Perguntou Carla, confusa. Deixa pra lá. Tenho certeza de que você entende. Sônia acenou com a mão de forma condescendente e se afastou, deixando um clima pesado no ar. Ricardo percebeu que algumas pessoas próximas haviam parado para ouvir a conversa. Carla ficou em silêncio por alguns momentos, reorganizando potes que já estavam perfeitamente organizados. Era claro que estava perturbada. Carla, o que ela quis dizer com isso? Não sei. Carla evitou seu olhar. Mas ultimamente algumas clientes antigas têm cancelado encomendas. Achei que fosse coincidência, mas... Ela parou de falar e o encarou pela primeira vez desde que Sônia havia ido embora. Ricardo, você tem certeza de que não está escondendo nada de mim? A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ali estava o momento que ele tanto temia, chegando de forma inesperada e cruel. Por que pergunta isso? Porque faz 3 semanas que você aparece aqui todo sábado. Compra bolos que nem consegue comer sozinho. Me trata como se eu fosse a pessoa mais interessante do mundo. Mas eu não sei quase nada sobre você. Carla cruzou os braços, e Ricardo viu uma determinação em seus olhos que não conhecia. Trabalha no sítio, mas tem mãos macias demais. Fala de responsabilidades como se carregasse o mundo nas costas. Conhece vinhos caros, usa roupas simples, mas de boa qualidade. E agora, as pessoas estão me dando conselhos sobre companhias. Ricardo abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Como explicar 3 semanas de mentira sem soar como se a tivesse enganado propositalmente? Como contar a verdade sem perder aquela simplicidade que havia se tornado tão preciosa para ele? Eu posso explicar, disse finalmente a voz mais baixa. Então explica. Carla o encarou de forma direta, sem hostilidade, mas com uma seriedade que Ricardo nunca havia visto nela. Ricardo olhou ao redor. A feira estava movimentada, cheia de ouvidos curiosos e olhares interessados na situação. Aqui não é o lugar adequado. Posso te encontrar depois, quando você fechar a barraca? Carla hesitou, claramente dividida entre a curiosidade e a desconfiança. Na praça, às 5 horas. Ricardo comprou alguns bolos como sempre fazia, mas desta vez o ritual parecia completamente vazio. Despediu-se com um "até logo", carregado de ansiedade, e caminhou para casa com o coração pesado. Pela primeira vez em semanas, um sábado não terminaria com a sensação de leveza que Carla trazia à sua vida. Em vez disso, teria que enfrentar a possibilidade de perdê-la antes mesmo de ter coragem de admitir o que ela significava para ele.
E o que Ricardo não sabia era que a conversa da tarde seria apenas o começo de problemas muito maiores que estavam por vir. Às 5 horas em ponto, Ricardo estava sentado no banco da Praça Central, observando Carla se aproximar com passos determinados. Ela havia trocado o avental por uma blusa simples e jeans, mas sua expressão ainda carregava a seriedade do encontro matinal. Então, Carla se sentou ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Agora você pode me explicar o que está acontecendo? Ricardo respirou fundo. Havia ensaiado várias versões dessa conversa durante a tarde, mas nenhuma parecia adequada para a situação. Carla, eu nunca quis te enganar. Nunca foi minha intenção criar essa situação. Enganar como? Do que você está falando? Meu nome realmente é Ricardo Oliveira, mas eu não sou funcionário do Sítio Esperança. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Eu sou o dono. Carla piscou algumas vezes, processando a informação. Ricardo viu o exato momento em que a ficha caiu. Dono? O Sítio Esperança inteiro? A propriedade pertence à minha família há 3 gerações. Eu administro todos os negócios. Ricardo observou a expressão dela mudar gradualmente de confusão para compreensão e depois para algo que parecia incredulidade. Você é o Ricardo Oliveira? O empresário que todo mundo comenta na cidade? Sou. Carla se levantou abruptamente e deu alguns passos, passando as mãos pelos cabelos. A linguagem corporal dela mudou completamente. Meu Deus do céu, Ricardo! Você me fez de idiota esse tempo todo? Não, Carla, por favor, deixa eu explicar. Ricardo se levantou também, tentando se aproximar. Naquela noite, quando você me ofereceu carona, foi a primeira vez em anos que alguém me tratou como uma pessoa normal. Sem interesse, sem segunda intenção, sem saber quem eu era ou o que eu tinha. E você achou que me enganar era a solução? Eu não estava tentando enganar ninguém, só não corrigi sua impressão inicial, e depois foi ficando cada vez mais difícil contar a verdade, sem parecer que eu havia planejado tudo desde o início. Carla o encarou com os olhos brilhando de raiva contida. Sabe o que mais me irrita? Não é nem o fato de você ser rico. É que você me deixou falando da minha vida, dos meus problemas, dos meus sonhos pequenos, enquanto sabia que poderia resolver tudo com um estalar de dedos. Não é assim que funciona, Carla. Não é? Então me explica como funciona, porque eu claramente não entendo o mundo dos ricos. A ironia amarga na voz dela cortou Ricardo como uma lâmina. Carla, escuta. Eu sei que errei em não contar antes, mas meus sentimentos por você são verdadeiros. O que aconteceu entre nós é real. E que sentimentos, Ricardo? Você nem me conhece de verdade. Carla riu sem humor. Você estava brincando de ser pobre por algumas horas nos sábados. Para você, eu era um passatempo exótico, uma experiência de como os pobrezinhos vivem. Isso não é verdade, e você sabe disso. Ricardo deu um passo em direção a ela, desesperado para fazê-la entender. Você me mostrou uma simplicidade que eu nunca conheci. Me ensinou que a vida pode ser mais do que reuniões e obrigações. Você me fez lembrar de quem eu queria ser antes de me tornar em quem eu sou. Carla balançou a cabeça, e Ricardo viu lágrimas se formando em seus olhos. Bonitas palavras, mas agora entendo por que meus clientes estão me abandonando. Alguém deve ter visto você na minha barraca e começou a espalhar que eu estou caçando rico. Carla, eu posso resolver isso. Posso conversar com essas pessoas, explicar que... Como? Ela o interrompeu. Comprando uma confeitaria para mim? Pagando meus clientes para voltarem? Usando seu dinheiro e influência para consertar o estrago que sua mentira causou? Ricardo ficou em silêncio, percebendo que qualquer coisa que dissesse apenas confirmaria o ponto dela. Você não entende, Ricardo. Eu construí minha reputação tijolo por tijolo, cliente por cliente. Agora, por sua causa, está tudo desmoronando. Por minha causa? Carla, eu nunca pedi para você se envolver comigo.
As palavras saíram mais duras do que Ricardo pretendia, e ele as lamentou imediatamente. Carla recuou como se tivesse sido esbofeteada. Tem razão, ela disse, a voz fria e controlada. Eu é que fui idiota de achar que um homem como você poderia se interessar de verdade por uma confeiteira de feira. Ela pegou a bolsa que havia deixado no banco. Obrigada por esclarecer as coisas, Ricardo. Ou melhor, senhor Oliveira. Carla, espera! Mas ela já estava caminhando em direção à rua, deixando Ricardo parado na praça, sabendo que havia acabado de perder a melhor coisa que havia acontecido em sua vida. E o pior era que ela estava certa. Ele realmente não entendia como o mundo funcionava para pessoas como ela. Havia vivido a vida inteira em uma bolha de privilégios, onde problemas eram resolvidos com dinheiro e influência. O que doía mais era perceber que, tentando proteger um momento de autenticidade, ele havia destruído qualquer chance de algo real acontecer entre eles. E agora, por causa de sua omissão, Carla estava pagando um preço que ela não merecia pagar. Se você está se identificando com essa história até esse momento, clique em Valeu Demais para apoiar nosso canal. O Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que possamos continuar trazendo histórias que fazem a gente refletir sobre as escolhas que fazemos na vida. Enquanto Ricardo voltava para casa, uma pergunta martelava em sua mente. Seria possível consertar o estrago que havia feito? E mais importante, Carla algum dia conseguiria perdoá-lo pela mentira que havia destruído a confiança entre eles? Mas o que nenhum dos dois sabia era que a situação estava prestes a ficar muito pior. Na segunda-feira pela manhã, Ricardo chegou ao sítio mais cedo que o usual. Havia passado o fim de semana inteiro repassando cada palavra da conversa com Carla, cada expressão de decepção no rosto dela. O trabalho sempre foi seu refúgio nos momentos difíceis, mas desta vez nem a rotina conseguia acalmar sua mente. Bom dia, patrão, cumprimentou Marcos, notando imediatamente a expressão sombria do chefe. Tudo bem? Bom dia, Marcos. Vamos verificar a irrigação do setor 3. Caminharam pelos corredores de plantação em silêncio, até que Marcos decidiu quebrar o clima pesado. Patrão, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor conhece a Carla, a confeiteira da feira? Ricardo parou de caminhar, o coração disparando. Por quê? É que ela apareceu aqui ontem no final da tarde. Disse que queria devolver uma coisa. Marcos tirou do bolso um potinho pequeno de vidro, o mesmo que Carla havia dado a Ricardo na primeira noite. Pediu para entregar para o senhor. Ricardo pegou o recipiente vazio, sentindo o peso simbólico daquele gesto. Era como se ela estivesse devolvendo não apenas o potinho, mas encerrando definitivamente qualquer ligação entre eles. Ela disse mais alguma coisa? Só pediu para dizer que estava quitando as dívidas. Não entendi direito, patrão, mas ela parecia bem abalada. Ricardo guardou o potinho no bolso da camisa, o coração apertado. Obrigado, Marcos. O resto da manhã passou numa névoa de reuniões e relatórios que Ricardo mal conseguiu acompanhar. À tarde, decidiu ir até a cidade resolver algumas pendências bancárias, mas acabou desviando o caminho para passar pela Praça Central. A feira de segunda era menor que a de sábado, mais voltada para verduras e produtos básicos. Ricardo procurou pela barraca de Carla, mas não a encontrou no local usual. Aproximou-se de uma senhora que vendia queijos na barraca ao lado. Com licença, a Carla não veio hoje. A senhora o examinou com curiosidade. Você não soube? Ela perdeu o ponto na feira. Como assim perdeu? A prefeitura disse que ela estava irregular. Chegaram aqui de manhã cedo e desmontaram tudo. A mulher balançou a cabeça com pesar. Coitada da menina, trabalhava tanto, sempre pontual, sempre educada. Ricardo sentiu o chão se mover sob seus pés. Mas ela tinha todas as licenças em dia. Eu a vi organizando os papéis. Tinha sim,
Mas parece que mudaram as regras de uma hora para outra. Falaram em reorganização urbana ou coisa assim. A senhora se inclinou confidencialmente. Entre nós, acho que alguém poderoso não gostou dela vendendo aqui. Ricardo saiu da praça com o coração apertado e dirigiu-se diretamente à prefeitura, onde conseguiu uma reunião imediata com o prefeito Ronaldo Ferreira, velho conhecido da família. Ricardo, que surpresa te ver aqui. Ronaldo se levantou para cumprimentá-lo. Como posso ajudar? Ronaldo, preciso entender o que aconteceu com a licença da Carla Mendes na feira. O prefeito hesitou ligeiramente, o sorriso perdendo um pouco da naturalidade. Ah, a confeiteira. Foi uma decisão técnica. Estamos reorganizando o espaço público para melhor aproveitamento. Decisão técnica ou pressão política? Ricardo, você sabe como é. Ronaldo suspirou. Às vezes recebemos sugestões da comunidade empresarial. Nada contra a moça, mas algumas pessoas influentes acharam que certos elementos estavam causando, como posso dizer, constrangimento. Que tipo de constrangimento? Olha, entre nós correram boatos sobre você e a doceira. Nada demais, entende? Mas você compreende que sua imagem é importante para todos nós. Alguns investidores ficaram preocupados com a exposição. Ricardo sentiu uma raiva fria tomando conta de si. Então vocês destruíram o trabalho de uma pessoa inocente para proteger minha imagem? Não foi assim, Ricardo. Apenas achamos melhor evitar mal-entendidos. A moça pode conseguir outro local, outro trabalho. Ronaldo... Ricardo se levantou, apoiando as mãos na mesa. Minha família investe muito dinheiro nesta cidade. Geramos empregos, pagamos impostos, contribuímos para o desenvolvimento. Você realmente quer que eu reconsidere essa parceria por causa de uma perseguição mesquinha? O prefeito empalideceu visivelmente. Não precisa ameaçar, Ricardo. Vou ver o que posso fazer. Não vou ameaçar, Ronaldo. Vou resolver. Ricardo caminhou em direção à porta. A Carla volta para a feira esta semana com um ponto melhor que o anterior. E quero saber quem exatamente sugeriu essa reorganização. Saindo da prefeitura, Ricardo se sentiu ao mesmo tempo poderoso e miserável. Havia conseguido o que queria, mas sabia que Carla ficaria furiosa se descobrisse sua interferência. Ela havia deixado claro que não queria sua ajuda, e agora ele estava fazendo exatamente o que ela mais temia, usando seu poder para resolver os problemas dela. Mas uma coisa havia ficado clara na conversa com o prefeito. Alguém havia orquestrado deliberadamente a perseguição contra Carla. E Ricardo tinha uma forte suspeita de quem poderia ser. Na terça-feira à noite, ele estava no escritório de casa quando recebeu uma ligação de sua tia Margarete, a matriarca da família desde a morte de seus pais. Ricardo, preciso falar com você amanhã no almoço. Sobre o quê, tia? Você sabe muito bem sobre o quê. A voz dela tinha aquele tom que Ricardo conhecia desde criança. O tom que não aceitava discussão. No dia seguinte, Ricardo chegou à mansão da família, uma construção imponente no melhor bairro da cidade. Margarete o esperava na sala de jantar, elegante como sempre, mas com uma expressão séria. Senta, Ricardo, precisamos conversar sobre essa situação com a confeiteira. Que situação? Não me faça de idiota, menino. A cidade inteira está comentando. Você foi visto na feira, na casa dela, comprando bolos como um adolescente apaixonado. Margarete serviu vinho em 2 taças. Isso precisa parar. Por quê? Porque não condiz com a imagem da família, Ricardo. Você tem responsabilidades. Ricardo sentiu a raiva crescendo. Responsabilidades com quem? Com uma reputação construída sobre aparências? Exatamente. Ela o encarou sem hesitar. Ricardo, você tem 35 anos. É hora de assumir completamente as responsabilidades que seu pai deixou. Isso inclui escolhas pessoais adequadas. Adequadas para quem?
para sua posição, para seus negócios, para seu futuro. Margarete suspirou, adotando um tom mais suave. Escuta, eu não tenho nada contra a moça. Tenho certeza de que é uma pessoa honesta, trabalhadora, mas vocês são de mundos diferentes. Ricardo riu sem humor. A mesma conversa que o vovô teve com o papai, que o bisavô teve com o vovô. E eles estavam certos. Olha o que construímos mantendo nossos valores e tradições. Margarete gesticulou ao redor da sala luxuosa. Você quer jogar tudo isso fora por um capricho? Capricho? Ricardo se levantou indignado. Tia, pela primeira vez na vida, eu me senti autêntico ao lado de alguém. Carla me mostrou que existe uma forma de viver que não seja baseada em aparências e obrigações sociais. Autêntico? Margarete também se levantou. Ricardo, você é um Oliveira. Sua autenticidade está ligada à responsabilidade que carrega, aos empregos que gera, às pessoas que dependem de você. E se eu quiser carregar essa responsabilidade ao lado de alguém que eu amo? Você ama? A pergunta dela veio carregada de incredulidade. Ricardo, você conhece essa mulher há algumas semanas? Isso não é amor, é fantasia. Eduardo ficou em silêncio, questionando-se pela primeira vez se seus sentimentos eram reais ou apenas o encanto da novidade. Além do mais, continuou Margarete, você acha que ela te aceitaria de volta depois de descobrir quem você é? As pessoas comuns têm orgulho, Ricardo. Ela deve estar se sentindo humilhada. A observação atingiu Ricardo em cheio. Margarete não estava completamente errada. Carla realmente parecia humilhada, e ele não fazia ideia de como consertar aquilo. O que você quer que eu faça? Que você seja quem nasceu para ser. Assuma seu lugar na sociedade. Encontre alguém do seu nível social. Margarete se aproximou e pousou a mão no ombro dele. Ricardo, eu sei que parece duro, mas é para seu próprio bem, e para o bem dela também. Saindo da mansão, Ricardo se sentiu mais confuso que nunca. As palavras de Margarete ecoavam em sua mente, misturando-se com as acusações de Carla e sua própria culpa. Mas uma coisa estava clara. Ele não conseguia simplesmente esquecer Carla e fingir que nada havia acontecido. Pela primeira vez na vida, havia experimentado algo real, autêntico. Como poderia voltar atrás? Contudo, o que Ricardo não sabia era que suas interferências na prefeitura já haviam chegado aos ouvidos da pessoa errada. Carla estava na cozinha de casa, mexendo uma panela de brigadeiro com movimentos mecânicos, quando sua vizinha, Dona Rosa, bateu na porta da frente. Carla, querida, posso entrar? Claro, Dona Rosa. Quer um cafezinho? A senhora entrou com cuidado, observando as caixas de papelão espalhadas pela sala, algumas ainda cheias de utensílios de confeitaria. Você vai se mudar? Não. Carla suspirou, continuando a mexer o doce. Estou organizando as coisas da feira. Como perdi o ponto, preciso decidir o que fazer com tudo isso. Dona Rosa se sentou na cadeira da cozinha, notando a tristeza no rosto da jovem. Carla, posso falar uma coisa? Esse negócio da prefeitura foi sacanagem pura. Todo mundo sabe. Você sempre teve os papéis em dia. Carla parou de mexer o brigadeiro e olhou para a vizinha. E o que eu posso fazer? Não tenho dinheiro para advogado, não tenho pistolão. Mas você conhece gente influente agora, né? Do que você está falando? Dona Rosa hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Carla, a cidade inteira viu você com o Ricardo Oliveira. Todo mundo sabe que ele pode resolver isso com uma conversa. Carla sentiu o rosto esquentar. Dona Rosa, eu não vou pedir favor para ninguém, especialmente para ele. Por quê? Orgulho? Não é orgulho, é dignidade. Carla desligou o fogo e se sentou de frente para a vizinha. Dona Rosa, o que eu construí aqui foi com meu próprio suor. Não vou ficar devendo favor para homem rico que me enganou. Mesmo que isso signifique desistir do seu sonho? A pergunta atingiu Carla em cheio.
Seu sonho de ter a própria confeitaria parecia mais distante que nunca. Meu sonho vai ter que esperar ou encontrar outro caminho. E qual vai ser esse caminho? Carla não tinha resposta. Havia passado os últimos dias tentando encontrar alternativas, mas todas as portas pareciam fechadas. As confeitarias da cidade não estavam contratando, e montar um negócio próprio estava fora de questão sem capital. Ainda não sei, admitiu. Dona Rosa se levantou e pegou as mãos de Carla. Querida, às vezes aceitar ajuda não é fraqueza, é inteligência. Depois que a vizinha foi embora, Carla continuou sentada na cozinha, observando o brigadeiro esfriar na panela. Sua avó sempre dizia que brigadeiro era como a vida. Requeria paciência e humildade. Se você tentasse acelerar o processo ou fosse orgulhosa demais para mexer constantemente, tudo daria errado. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Carla, é a Sônia Pereira. Carla franziu a testa. A mesma mulher que havia cancelado a encomenda na feira. Oi, dona Sônia. Querida, estou ligando para fazer uma proposta. Que tal você vir trabalhar na minha confeitaria? Trabalhar como? Como funcionária. Salário fixo, carteira assinada, sem as complicações de ter negócio próprio. Carla ficou em silêncio. A proposta era tentadora. Estabilidade financeira sem riscos, mas significava abrir mão da independência, da criatividade, de tudo que havia sonhado. Posso pensar? Claro, querida, mas não demora muito. Tenho outras candidatas interessadas. Depois de desligar, Carla se sentiu ainda mais confusa. Era como se o universo estivesse conspirando para que ela abrisse mão de seus sonhos e aceitasse uma posição inferior. Na quinta-feira pela manhã, ela decidiu sair para caminhar e acabou passando pela Praça Central. A feira pequena de meio de semana estava funcionando e Carla observou as barracas com uma mistura de nostalgia e tristeza. Carla! Ela se virou e viu Marcos, o capataz do Sítio Esperança, se aproximando com um sorriso simpático. Oi, Marcos! Como está? Bem. E você? Soube que teve problemas na feira. Carla assentiu sem entrar em detalhes. Olha, não sei se é da minha conta, mas o patrão Ricardo está meio abatido também. Ele não é meu patrão, Marcos. Desculpa, mas é que, bem, ele sempre foi um patrão distante, sabe? Educado, justo, mas distante. Depois que começou a frequentar a feira, ele mudou. Ficou mais humano, sorria mais, conversava com a gente. Carla olhou para Marcos com surpresa. Agora ele voltou a ser como antes, talvez pior. Trabalha demais, quase não fala com ninguém. Marcos coçou a cabeça. Não sei o que aconteceu entre vocês, mas ele parece um homem arrependido. Marcos, é complicado, imagino, mas posso dar uma opinião. Ela assentiu. Às vezes a gente se machuca tanto defendendo nosso orgulho que esquece de defender nossa felicidade. As palavras de Marcos ecoaram na mente de Carla enquanto ela caminhava de volta para casa. Seria orgulho o que estava sentindo ou apenas o instinto de autopreservação? Se essa história te fez sentir algo verdadeiro até aqui, lembre-se de apoiar nosso canal clicando em Valeu Demais. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que nos fazem refletir sobre perdão, orgulho e as escolhas difíceis que a vida nos apresenta. Na sexta-feira pela manhã, Carla estava arrumando as últimas caixas quando ouviu uma batida firme na porta. Abriu e se surpreendeu ao ver um homem de terno, bem vestido, com uma pasta executiva. Bom dia, a senhora é Carla Mendes? Sou. Em que posso ajudar? Sou o Dr. Henrique Moreira, advogado. Vim falar sobre sua situação na feira municipal. Carla franziu a testa. Não entendi. Eu não contratei nenhum advogado. A senhora não precisa se preocupar com honorários. Estou aqui por uma questão de justiça. Ele abriu a pasta. Posso entrar? Tenho algumas informações importantes para compartilhar.
Relutante, Carla o convidou para entrar. O advogado se sentou na sala simples e organizou alguns papéis sobre a mesa de centro. Dona Carla, investiguei sua situação na prefeitura e descobri algumas irregularidades graves no processo que resultou na perda de sua licença. Que tipo de irregularidades? Primeiro, a mudança nas normas foi aplicada retroativamente, sem o período legal de adequação. Segundo, você não foi notificada oficialmente sobre as mudanças. Terceiro, há evidências de que houve pressão externa sobre a decisão. Carla se inclinou para a frente. Pressão de quem? Alguns comerciantes locais, especificamente donos de confeitarias, que se sentiram ameaçados por sua crescente clientela. O advogado mostrou alguns documentos. Tenho aqui cópias de e-mails e atas de reuniões que comprovam essa pressão. Como conseguiu essas informações? Digamos que tenho alguns contatos na prefeitura que acreditam na justiça. Doutor, Henrique sorriu discretamente. O importante é que posso reverter essa decisão. Legalmente, a senhora tem todos os direitos. Carla ficou em silêncio, processando as informações. Doutor, posso fazer uma pergunta direta? Claro. Quem realmente está pagando o senhor? Porque eu sei que não tenho dinheiro para esse tipo de serviço. O advogado hesitou por um momento. Dona Carla, às vezes temos clientes que preferem o anonimato. Pessoas que acreditam na justiça e têm condições de patrocinar causas importantes. Ricardo Oliveira. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. O advogado não confirmou nem negou, mas sua expressão disse tudo. Carla se levantou abruptamente. Doutor, agradeço sua visita, mas não preciso de caridade disfarçada de justiça. Dona Carla, com todo respeito, a senhora está cometendo um erro. Independente de quem está financiando, sua causa é legítima. A senhora foi prejudicada injustamente. Eu sei disso, mas vou resolver do meu jeito. E qual é seu jeito? Aceitar a oferta da Sônia Pereira para trabalhar como funcionária na confeitaria dela? Carla parou surpresa. Como sabe disso? Porque foi ela quem orquestrou toda essa situação. A Sônia e outros comerciantes pressionaram a prefeitura para tirar a senhora da feira. O objetivo sempre foi forçá-la a aceitar uma posição subordinada. As palavras atingiram Carla como um soco no estômago. Está dizendo que tudo isso foi planejado? Exatamente. A senhora se tornou uma ameaça para eles. Seus bolos eram melhores, mais baratos e estavam ganhando os clientes importantes. Então, decidiram eliminá-la da concorrência. Carla se sentou novamente, sentindo-se tonta. Mas então Ricardo não teve nada a ver com eu perder o ponto? Pelo contrário. Quando ele descobriu o que havia acontecido, ficou furioso. Foi ele quem me procurou para investigar o caso. O advogado guardou os papéis. Dona Carla, posso dar um conselho pessoal? Ela assentiu. Às vezes confundimos orgulho com dignidade. O Sr. Ricardo cometeu um erro ao não contar quem era desde o início, mas os sentimentos dele por você são genuínos, e ele está disposto a lutar pela sua justiça, mesmo sabendo que você pode nunca perdoá-lo. Enquanto o advogado saía, Carla ficou sozinha com uma revelação que mudava tudo. Ricardo não havia causado seus problemas. Na verdade, estava tentando resolvê-los. E sua própria teimosia estava impedindo que a justiça fosse feita. Mas será que ainda havia tempo para consertar tudo o que havia sido quebrado entre eles? Carla passou o fim de semana inteiro pensando na conversa com o advogado. A revelação de que Sônia havia orquestrado sua saída da feira mudava completamente sua perspectiva sobre tudo o que havia acontecido. Ricardo não era o vilão da história. Na verdade, estava tentando ajudá-la mesmo depois de ela ter rejeitado brutalmente qualquer contato. Na segunda-feira pela manhã, tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para o Dr. Henrique. Doutor, é a Carla. Aceito sua ajuda com o caso. Excelente decisão, dona Carla. Vou protocolar os documentos hoje mesmo. E, doutor, preciso do endereço do Ricardo.
Tenho algo importante para falar com ele. 2 horas depois, Carla estava parada em frente ao portão de uma mansão imponente, sentindo-se completamente fora do lugar. Aquela casa confirmava tudo sobre a diferença de mundos entre eles. Respirou fundo e tocou a campainha. Um funcionário atendeu e depois de alguns minutos, Ricardo apareceu na porta. Ele parecia cansado, com olheiras profundas, mas seus olhos se iluminaram ao vê-la. Carla, o que você está fazendo aqui? Preciso conversar com você. Posso entrar? Ricardo a conduziu até um jardim interno, longe dos ouvidos curiosos da casa. Eles se sentaram em um banco de pedra, o silêncio pesado entre eles. O advogado veio me procurar, disse Carla finalmente. Eu posso explicar. Não precisa, ela o interrompeu. Ele me contou tudo. Sobre a Sônia, sobre a conspiração, sobre como você tentou me ajudar mesmo depois de eu ter sido horrível com você. Ricardo ficou em silêncio, observando o rosto dela. Você estava certo quando disse que eu não entendo como seu mundo funciona, continuou Carla. Passei a vida inteira construindo muros para me proteger de pessoas que poderiam me machucar. Quando descobri quem você era, automaticamente pensei que tinha sido enganada, usada. Você tinha razão de se sentir assim, disse Ricardo baixinho. Eu deveria ter contado a verdade desde o início. Por que não contou? Ricardo suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Porque pela primeira vez na vida alguém estava gostando de mim pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Você me olhava como se eu fosse uma pessoa normal, interessante por mim mesmo. Eu estava viciado nessa sensação. Carla sentiu o coração apertar. Ricardo, o que mais me doeu não foi você ser rico, foi sentir que nossa amizade era uma mentira. Nunca foi mentira, Carla. Cada momento que passamos juntos, cada conversa, cada risada, tudo foi real. A única coisa falsa era a minha identidade. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso das palavras não ditas pairando entre eles. Eu também cometi erros, admitiu Carla. Fui orgulhosa demais para aceitar que você pudesse querer me ajudar sem segundas intenções. Cresci achando que tudo na vida tem um preço, que ninguém faz nada de graça. E agora, o que você acha? Carla o olhou nos olhos pela primeira vez desde que chegara. Acho que aprendi algumas coisas importantes, que às vezes aceitar ajuda não é fraqueza, é humildade. Que julgar alguém pela conta bancária é tão preconceituoso quanto julgar pela cor da pele. E que... Ela hesitou. Que sentimentos verdadeiros são raros demais para serem desperdiçados por orgulho. Ricardo se aproximou ligeiramente. Carla, eu sei que cometi erros graves. Sei que quebrei sua confiança. Mas se você me der uma chance, uma oportunidade real de conhecer quem eu realmente sou, prometo que nunca mais vou esconder nada de você. Quem você realmente é. Um homem que herdou muitas responsabilidades, mas que aprendeu com uma confeiteira especial que a vida tem muito mais sabor quando é temperada com simplicidade e verdade. Carla sorriu pela primeira vez em semanas. E eu aprendi com um fazendeiro disfarçado que às vezes as pessoas mais complicadas carregam os corações mais simples. Ricardo estendeu a mão. Podemos começar de novo? Do jeito certo desta vez? Carla pegou sua mão. Acho que podemos tentar, mas com algumas condições. Quais? Primeira, nada de mentiras ou omissões. Segunda, eu volto para a feira do meu jeito, com meu trabalho, sem interferências. Terceira, você vai ter que experimentar trabalhar de verdade na terra, não só supervisionando. Ricardo riu. E quarta, você vai me ensinar a andar a cavalo. Se vamos fazer isso funcionar, preciso conhecer seu mundo também. Aceito todas as condições. 3 meses depois, Carla havia recuperado seu lugar na feira com uma clientela ainda maior que antes. A tentativa de sabotagem de Sônia havia sido exposta publicamente, resultando em uma onda de solidariedade que trouxe novos clientes para a barraca.
Ricardo cumpriu sua promessa, passando manhãs inteiras trabalhando ao lado dos funcionários, redescobrindo o prazer do trabalho manual que havia perdido nos escritórios. Aos sábados, eles alternavam entre a feira e passeios a cavalo pela propriedade. Carla descobriu que gostava da liberdade de cavalgar e Ricardo redescobriu o prazer de acordar cedo para ajudá-la a preparar bolos. "Sabe o que é engraçado?", disse Carla numa tarde, enquanto eles assistiam ao pôr do sol da varanda da Casa Amarela. "O quê? Minha avó sempre dizia que os melhores bolos levam ingredientes simples, mas o segredo está na mistura. Acho que relacionamentos são iguais." Ricardo sorriu, abraçando-a. "Ingredientes simples como honestidade, respeito e amor?" "Exatamente. E paciência para deixar crescer no tempo certo." E assim, duas pessoas de mundos aparentemente diferentes descobriram que o amor verdadeiro não conhece classe social, não se intimida com diferenças financeiras e sempre encontra um jeito de florescer quando é regado com sinceridade e cuidado. Se você chegou até o final dessa história e ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família. E me conta nos comentários, o que mais te marcou nessa história? Qual foi a maior lição que ela trouxe para você? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias tocam vocês. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Até nosso próximo encontro.